Olá, você internauta que nos assiste, é um prazer estar aqui com vocês. Curtam, compartilhem nossa página, deixem seu like. Hoje nós vamos estudar a lição 12 do roteiro TIM. Para quem não conhece isso daqui, nós estudamos a cada trimestre uma diferente e é uma delícia, né? E tá acabando, hein? 12º sábado agora, hein? E o título dessa lição é O Servo Herói. E o verso encontra-se ali em Isaías 53:3. Antes, nós vamos nos apresentar. Eu sou Miriam. Eu sou Isabelle. Eu sou Melissa. E eu sou Kleber. E essa é a Nina. Então vamos lá. O verso áureo está em Isaías 53:3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Nós temos a tendência, e é uma tendência originada do pecado, de às vezes distorcer um pouquinho as coisas para nos beneficiarmos, né? Sim, agora esses versos aí estavam falando sobre quem? Sobre Jesus. Sobre Jesus, mas quem que escreveu? Foi Isaías, não é? E Isaías viveu 700 anos antes e estava já falando sobre Jesus. Olha só que legal, tá vendo? Só como que a Bíblia é um livro super legal. E o interessante é que essas profecias, elas não estavam ali focadas exclusivamente naquele problema daquela época, aquele problema presente em Israel naquela época. Ela ia muito além disso daí, né? Mas quem estava ouvindo a profecia estava ali vivendo no seu exílio, estavam ali escravizados. Eu fico imaginando assim, um momento de sofrimento, né? Eles ali com raiva dos seus opressores e pensando ali, um dia eu vou me vingar. Só que eles não tinham poder para isso, eles não tinham força para isso, eles estavam, né, escravizados há muitos anos. E eles ficavam imaginando e até romantizando aquilo ali, né? Um dia vai vir o nosso Salvador. E aí eles imaginavam seu super-herói, imaginavam aquilo ali, o que ia acontecer depois, né? E quais são as características de um super-herói que vocês imaginam? Precisa ser forte. A gente tem que ser inteligente. Precisa ter superpoderes. E precisa saber resolver os problemas. Será que a pessoa é rica, é pobre, bem apresentada? Acho que é rica. E bem apresentada. Eles durante anos e anos foram imaginando isso daí, né? Que viesse ali um super-herói, e nosso título realmente é O Servo Herói, né? Mas o super-herói que eles imaginavam era um pouquinho diferente da realidade, era voltado para aquilo que eles queriam, né? Exatamente, e nessa época, quando Jesus veio, o povo de Israel estava sendo dominado por um outro povo, que eram os romanos. E eles imaginavam que Jesus viria para libertá-los do jugo, ou seja, da escravidão dos romanos. Você sabia que naquela época, se um romano estivesse carregando uma carga e visse um judeu, o judeu era obrigado a carregar a carga do romano? Sabia disso? Tinha que andar mais de 1 quilômetro carregando aquilo lá. E eles ficavam muito nervosos. Teve uma vez que Jesus falou assim, olha, se pedir para você levar 1 milha, vocês pegam e carreguem 2. Vocês acham que ele parecia um herói falando isso? Não. Não. Realmente não parecia, né? Um herói ia fazer o quê? Calma aí, não carrega nada não, você que vai carregar. E eu vou te bater. Não é assim que a gente pensa? Mas Jesus era diferente. Jesus queria pregar o quê? O amor para as pessoas. E assim nós devemos fazer, né? Se bater em uma face, você vire a outra. Não revide. Jesus não estava preocupado com aquele momento que eles estavam vivendo ali, com aquela escravidão. Jesus estava olhando muito além. Jesus estava olhando para a vida eterna. O que são aqueles poucos sacrifícios que eles estavam passando naquele momento?
comparado à eternidade de bênçãos que Deus nos prometeu. E é importante que você leia o capítulo 53 inteiro, né? De Isaías, e também leia o capítulo 59 do livro Os Ungidos. E é interessante que a senhora White fala ali que eles estavam ali sempre tentando arrumar desculpas para os seus erros, né? Porque eles ficavam ali, por serem escravizados, eles ficavam naquela posição de sofredor. Eu sou o sofredor, eu sou a vítima, e se vitimizavam o tempo todo. E esqueciam de olhar os seus erros. E pelo orgulho do povo, isso levou que eles interpretassem as profecias de Isaías de forma errada. O que eles fizeram? Eles excluíram uma parte muito importante. Então, eles tinham ali: nós vamos ser salvos, Jerusalém vai voltar a ser o centro de adoração do mundo, todos do universo vão reconhecer o Deus verdadeiro, o Salvador do universo. E eles focaram nessa parte ali. Nossos opressores, nós vamos nos vingar deles, eles vão sofrer, vão pagar tudo. Tudo que nós perdemos nos será restituído, será devolvido de novo para nós. E uma parte da profecia eles esqueceram de ver. O que eles esqueceram de ver na profecia? Que, na verdade, Deus ia salvar o mundo com sofrimento. Exatamente, essa parte onde dizia que o sofrimento de Jesus iria ocorrer, né? Que a sua morte aconteceria para nos remir dos nossos pecados. Essa parte eles esqueceram de prestar atenção. Eu vou pedir para a Isabelle ler mais um pedacinho do capítulo 53. Lê para a gente o verso 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para um matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu sua boca. Olha só, então Jesus era comparado ao cordeiro. E o cordeiro, ele já fazia um sacrifício desde antes. O cordeiro representava Jesus. E ele morreu. Como é que ele morreu? Crucificado. Doeu o seu dedo quando machucou? Doeu, né? Agora você imagina um prego na sua mão, outro prego na outra mão, prego nos pés, uma coroa de espinho na cabeça. Jesus sofreu muito, não sofreu? Sofreu. Foi muito dolorido. E ele fez tudo isso com uma ovelhinha, né? Sem abrir a boca. Morreu quietinho, porque ele nos ama, e um dia ele vai terminar, essa profecia de Isaías vai terminar, que ele vai nos levar para o céu e nós vamos ficar livres do pecado. Quando Jesus veio, ele queria libertar o povo do pecado. Não estava muito preocupado com o povo judeu ou o povo romano. Ele queria libertar todos do pecado, porque o grande problema é o pecado. Não é verdade? E por isso eles acabaram não o reconhecendo como Messias, né? Porque eles esperavam uma coisa em benefício próprio, eles acabaram distorcendo um pouquinho a profecia, fechando os olhos para aquilo que não interessava a eles. Será que nós fazemos isso muitas vezes hoje em dia? Fechamos os olhos para a parte das Escrituras, né? E é interessante que os judeus acabaram não reconhecendo Jesus como Messias, né? E nós temos muito a agradecer os judeus, né? Porque graças a eles nós temos as Escrituras, né? Acesso às Escrituras. Olha só, os judeus eram o povo de Deus. O próprio povo de Deus, que estudavam a palavra de Deus, foram aqueles que levaram Jesus à morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje nós somos o povo de Deus. Devemos estudar a Bíblia para não rejeitarmos a palavra dele e para não nos perdermos, né, pelos caminhos aí. E não modificar nenhuma vírgula, né? Tudo que tem na Bíblia foi escrito para nós, né? E nós devemos seguir da forma como está na Bíblia, não modificar a Bíblia para ela se encaixar ao que nós desejamos, a forma como nós desejamos viver, né? Deus, o que Deus falou, o que Ele escreveu, né? Ele não comete erros, né? Então, nós devemos seguir aquilo que Ele falou, não tentar modificar para que nossa vontade seja feita e não a de Deus. Muito bem.
Vamos orar então? Querido Pai, te agradecemos imensamente porque temos acesso às Escrituras e porque sabemos que essas profecias descritas lá por Isaías, há tantos anos atrás, terminarão seu cumprimento na segunda vinda de Jesus. Que sejamos todos preparados para este dia, pois sabemos que está muito próximo. E que cada um que está nos assistindo, e também nós que estamos aqui, juntamente com nossas famílias, estejamos naquele dia e sejamos levados para o lar celestial. Te agradecemos por tudo, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Em nome de Jesus, amém.